Nandinho, vem pra cá. Antes de mais nada, cadê o CD dele? Aonde está o CD? Desculpa. Te olvidaste do CD? Me dá aqui o porta-CD aqui para eu deixar aqui. Tá bonito isso, olha aqui só. É. Nando Reis, a letra A. Isso. Aqui. Obrigado. Aqui, Alex. Senhor João. Esse aqui você pode levar. Esse é o vinil. É o vinil? Abre o vinil, deixa eu ver. ¿Sabes abrir el vinil? ¿Sabes cómo se hace? Ábrelo, a ver. Vamos a verlo juntos. Vamos. Já está. Te gostou? Lindo. Tá bonito, que acabamento, hein? É um vinil duplo. Acho que... Eu sei que é duplo, eu tenho um aqui. Sim. E tem isso aqui, claro que é duplo, ora essa. Pronto. Que acabamento maravilha. Alex, acá está, por favor, guarda este acá. Bueno, senhor. Obrigado, querido. E é o primeiro CD que você produziu sozinho, né? É o primeiro CD meu depois que eu saí do Titãs. O quarto que eu faço, solo. E o que muda completamente, né? Toda a maneira como as pessoas me veem e toda a possibilidade minha de trabalho, até de divulgação para ele. Então, eu diria que é um início. Tanto que eu dei esse título de A Letra A, iniciando um alfabeto fonográfico, discográfico. Eu espero que chegue até o Z, pelo menos. Não, ficou legal, ficou um trabalho bonito mesmo. O tipo de papel, ficou bonito. Ficou bonito. Visualmente já tá legal. Agora, e com os Titãs você volta a fazer algum tipo de trabalho ou não? Como é que é? Como é que ficou? Não, ficou... Encerrou, né? Foram 20 anos de trabalho, que é uma vida inteira, coisas magníficas que a gente fez juntos. E justamente uma banda tão numerosa como os Titãs, sem liderança. Então, tudo aquilo era um trabalho todo dividido, todo mundo atuando. E acho que o meu desligamento foi justamente para ficar sozinho, para ter mais tempo e mais espaço de desenvolvimento. Então, eu imagino que nos próximos anos a minha inclinação seja mesmo de ficar sozinho. Eu sei, mas eu pergunto o seguinte, daqui a 15 anos, aí os Titãs fazem um CD comemorativo de comemoração, porque tem sempre comemoração. Aí diz assim, vamos lá, Nando, vamos lá. Aí você vai também, ou não? Claro, comemoraremos o que tiver que ser comemorado. Então, datas. Afinal, é uma vida, né? Uma história, assim. Claro. Quando a gente fez o acústico, em 97, comemorando 15 anos, assim, naquela época, convidamos o Arnaldo, que já havia se desligado da banda, e foi lá, e tudo certo. Pois é. Não, por isso que eu perguntei, lembrando exatamente do Arnaldo. Então, mas evidentemente o convite tem que partir deles, né? Ah, sim, claro, evidente. Imagina um sujeito, a própria pessoa se convidar, não fica legal. Não ficaria nem bem. Olha, eu estou me convidando aí para essa comemoração. E o que são essas histórias em quadrinhos aqui? Então, isso aqui tem até uma relação. Eu, quando era jovem, adolescente, desenhava. E no Equipe, né, o colégio que eu fiz, e essas outras edições aqui, Papagaio, foi lá que a gente conhecia, estou numa turma de desenhistas, na verdade, amigos, onde saíram a parte vertente musical, que foi fazer os Titãs, e a parte de desenhistas que se desenvolveram viraram artistas plásticos. O Rodrigo, inclusive, que faz a capa do meu CD, os desenhos todos, era da Papagaio também. Essa aqui é a boca que a gente editava acho que pela FAAP, enfim, tem uma coisa assim. Era época de história... Quadrinhos marginal, pois elas eram editadas, evidentemente, sem nenhum... Tá vinculado com nenhuma grande editora, distribuição de mão em mão. Anos 70, aqui né? Tem desenhos teus? Tem sim. Aqui. Quer ver? Um aqui, ó. Esse que tava até... Peraí, São Paulo. Tem um marcado ali, é isso? Marcado? Tem um marcado, mas estava errado. Esse aqui era meu. Fabulosa História. Estava marcado errado. Eu não sei o que. Deixa eu ver. Aí é de graça de marcar errado. Só dizer, eu vou sacanear ele, vou marcar errado. Esse aqui, não tem nada a ver, esse né? não tem nada a ver. Foi de propósito, já. Tá vendo? Eu vou pegar o Nando. Esse aqui é teu, né? Esse aqui é meu. A história do homem sem nariz. Exatamente. Eu adoro esse.
Olha só. Enfim. Mas, evidentemente, percebi que minha inclinação para os desenhos não me faria nenhum bom futuro e fui fazer música. Mas o teu desenho é absolutamente original e é legal. Não, legal, eu desenhava bem, escrevia, fazia um monte de coisa, assim, como as pessoas, enfim, gostam de fazer quando são adolescentes para ver. Mas daí eu fui fazer música. Esse boneco, essa ideia é maravilhosa, a paixão da mulher sem nariz com o homem sem nariz. Tá dando para mostrar direito, tá, né? Tá no telão? Tá no telão, não, né? Olha lá o homem sem nariz. Mostra a mulher sem nariz. Cadê a mulher sem nariz? Se apaixona pela mulher sem nariz. Agora, eu acho graça aqui em cima a inveja desse narigudo. Ai. Você é muito vulgar. Temos também a mulher sem nariz. E aqui também é a mesma coisa? Então essa foi feita no Equipe. Daí era o Papagaio, que a gente editava lá na gráfica da Equipe, de onde saíram um monte de gente boa. Carlos Carvalhosa, Paulo Monteiro, Rodrigo Andrade. E aqui tem desenho teu também, né? Tem desenho meu também. Que daí eu era o estúpido homem da Rua 17, que era o meu personagem. Cadê ele? Tá aqui? O estúpido homem, deixa eu ver. Deve estar. Essa aqui é aqui. Essa tá aí sim. Deixa eu ver. Estúpido homem. Bem, tem aqui no número 3, é esse aqui, ó. Cadê? Isso que ano é? Isso é 78, 79. Daqui, começa aqui. Tem mesmo o clima da época, né? Olha aí. Era Bacana isso. Forte O estúpido homem da Rua 17. maneira da gente, enfim, dizer o que pensava. Olha aí. Que legal. Ai. Aqui... Mas era engraçado, porque no meio daquela ebulição toda ainda de movimento estudantil, as pessoas um pouco se irritavam com a nossa maneira de dar o nosso ponto de vista. Essa capa eu acho linda, olha aqui. O Paulo é um grande artista. Eu gosto da última. Mas quem se irritava? Gosta de qual? Essa aqui do Paulo também. É. Porque, na verdade, tinha uma... Enfim... tinha sempre essa já direção de querer, ao invés... Põe no telão, William, por favor. Papagaio. Mas desculpa, se irritavam por quê? Não, era aquele estertor do movimento estudantil, porra, já em 78, 79, as coisas estavam tomando... E a nossa maneira de expressar ou de marcar a individualidade era vista como quase como uma alienação. Até que foi o germe de todo o trabalho dos Titãs, era, enfim, definir individualidades ao invés de voltar a ter aquela massa. Então, a nossa publicação dentro estudantil era uma história em quadrinho, que não tratava diretamente de temas políticos, pelo contrário. Era visto como uma alienação. Obviamente... Bobagem que não precisa tratar diretamente, né? E também acho. É político. Isso aqui era política Era peça na época. totalmente. Me lembro nitidamente que tinha... A força por trás disso era uma força política. Primeiro que era uma força irreverente. Exatamente. Contra uma situação absolutamente de exceção. Perfeito. Logo já era político. Né? Exatamente, era isso. Agora, você dava palestras na sua... Para quem? Pro meu pequeno público, que era meu pai, minha mãe e meus irmãos. Na verdade, eu era... Adorei isso, adorei. Como é que eram essas palestras? Bicho, eu passava muito tempo sozinho em casa, porque todo mundo saía para trabalhar, tenho irmãos mais velhos, e ficava ali, durante a tarde, desenhando, fazendo coisas, e uma das coisas tinha aquela enciclopédia Conhecer, e eu me deliciava vendo os temas e achava graça. Eu lembro de uma que eu preparei sobre margarida, assim, então era uma coisa muito ingênua, mas evidentemente eu pegava e botava, fazia os convites, distribuía ali em cima dos pratos da mesa de jantar. E após o jantar eu dava uma aula que era nada mais nada menos do que ler, né, o fascículo em questão, ilustrando. Mas por exemplo, dá um exemplo, faz uma palestra pra gente. Não tenho mais, não tenho o fascículo aqui. Não precisa do fascículo. Não, é só a ideia do que é. Mas então... A margarida. A margarida, provavelmente falava do bicho, não sei mais, o caule, o miolo, a polinização, alguma coisa que ali para uma criança como eu, que tinha, sei lá, 9 anos... Não deixava de ser um grau de erudição, pelo menos parecer ter. Que idade você tinha? 9, 10, é por aí, 8, 6, acho que é isso, porque foi antes de eu mudar, enfim, acho que é isso aí. Mudar para outra casa, é só porque eu tô lembrando. E você gostava muito de imitar os Secos e Molhados. Com que idade? Bicho, eu gostava de música,
Secos e Molhados foi uma das manifestações mais impactantes da música brasileira naquela época, em 74, porque juntava, né, uma atitude, uma provocativa de rock and roll com música brasileira. Uma qualidade boa, porra, excelente. Sensacional. E eu vi aquilo, e eu, como tinha irmãos mais velhos, minha mãe dava aula de violão, ia a muitos shows. E assistia um show deles no Ruth Escobar, que foi uma das coisas marcantes da minha vida. E, evidentemente, quando você tem, então, 11 anos, aquilo passa a ter uma relação de querer imitar. E a gente, uma vez, um impacto. E vocês fizeram pra quem? Também pra minha família, sempre, né? De Natal, daí a gente preparou, meu irmão e meus primos, uma dublagem. Devia ser um pouco maçante pra quem via, porque era botar o disco inteiro e ficar dublando. Mas era o barato, porque Secos e Molhados é toda aquela coisa e todo cênica, maquiado. Com plumas. E o seu avô, o que dizia disso? Meu avô, eles ficavam assim, os netinhos, era muito legal. Achavam graça, né? Aquele carinho familiar. Mas eu lembro que nesse episódio, um dos problemas que teve, porque para fazer a maquiagem, não tinha muito recurso, tinha que botar pasta de dente, aquilo secava. Então foi Foi pasta de dente. Arde, né? Aquele negócio. Se arde. Então foi essa, mas o Secos e Molhados... E Alice Cooper? Alice Cooper foi um dos meus grandes ídolos também, quando eu era, mais uma vez, pequeno. Mas você imitava? Imitava. Bicho, eu não tinha nenhum problema, imitar mesmo, gostava, assim. E o Alice Cooper também, para quem não conhece, tinha uma maquiagem, assim. Dark, exatamente, com os olhos pintados. E como é que você fazia pra calça, bota, como é que era? Era muito simples. Calça minhocão, né, que era uma espécie de pijama, assim, sem camisa. E de bota, pegar uma bota da minha irmã, faço com maquiagem da minha mãe, vassourão, frente ao espelho, foi o Vitória. Tranquilo. Perfeito, bicho. Com a vassoura. E isso também tinha convite na hora do jantar? Não, Hoje à noite, Alice Cooper, pra vocês. Tinha? Ele deve ter feito shows assim. Ele fica acanhado, eu acho isso tão maravilhoso. Acho que é verdade. Não, eu acho sensacional isso. Ele fica acanhado, eu fazia. Eu sou tímido. Eu tô vendo. Você... E teve uma hora que você falou em seus irmãos, você apontou pra plateia. Tem algum irmão seu aqui, não? Não. Não, irmãos de sangue, não. Mas outros tipos de irmãos tenho aqui, sim. Sim, os claro. que tocam comigo. Muito bem. Nossos irmãos estão todos aqui e ali olhando na câmera, todos em casa também, claro. Mas digo, irmão de... Não, meus irmãos estão... sangue. Eu acho que, por isso que eu digo, eu sou filho único, mas ninguém é filho único, né? Porque a gente encontra tantos irmãos na vida. É verdade. Agora, e a banda que está ali sentada? O malcriado de chapéu, que não tirou o chapéu, quem é? O malcriado de chapéu é o meu grande amigo Alex Ville, que é um americano. E agora que ele viu que ele... que deve estar ali nos seus esforços de aprender português. Ele está morando no Brasil. Há quanto tempo? Pô, nem há um mês. Ele é a terceira, quarta temporada que ele vem aqui, pô, já gravou comigo, ele fez turnê, mas agora está morando. E tá ali, não tem nada de mau humor, acho que é só ele é tecladista, né? Tecladista, perfeito. E ele não fala português. Mas ele tem um pinto pequeno, acabou de falar. You just said you have a small dick. That's it? No. Just a little. You speak Portuguese? Just a little. Fala português. Fala português? Um pouco. Um pouco. Tá bom. Simpático. There is no word for simpático in English, right? Não tem uma tradução exata para a palavra simpático em inglês. Is there? A word for simpático. You say nice. We say simpático. Simpático, ok. E aqui do lado... Ali do lado direito, o Felipe Cambraia. Aqui o Felipe, que tá parecido com a Sônia Braga, não tá com o cabelo assim? A Sônia Braga. Depois do lado dele, Carlos Pontual, que toca guitarra. E Juliano RD, que toca bateria. Uma salva de palmas para os meninos que estão aí. Tem mais algum músico? Não, a minha banda é como a banda que gravou o CD, é compacta, pequena. E é porque tem o que está atrás do... Como é o nome do americano? Alex. 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 Like Alex, I have an Alex here too. It's from Chile, yeah. Alex. O que está atrás do Alex não é da sua banda?
Não, ele trabalha lá com a gente, é meu... Ah, mas trabalha que ele tem o mesmo visual, assim. Ele é da equipe. É da equipe. É o Robson. A gente tem umas fotos tuas aqui em criança. Gostaria de mostrar. Cadê? Vamos ver. Oh. Que bonitinho. Que idade você tinha? Aí, 5. E a orelha é bem grande também. Nem tanto, meu. Não é, deixa eu olhar. Porque eu estou desenvolvendo uma teoria, estou fazendo um estudo mesmo, vou apresentar depois na USP, depois em Yale, em Harvard, Oxford e Cambridge, sobre a orelha, que a orelha não nasce de um tamanho e a pessoa vai crescendo em volta da orelha. Eu já tenho um arquivo bom de orelhas aqui. Vamos mostrar a orelha, primeiro a orelha mor, que é a da Zezé Polessa, que está aqui. Cadê? Olha só. Você está vendo que a orelha... Olha o tamanho da orelha. É uma bela exemplar. É uma orelha enorme. Mas hoje em dia não é, porque ela foi crescendo em volta da orelha. Tá vendo? Vamos voltar para as fotos do Nando Reis? E já separa aquela primeira, tá? Para o meu arquivo de orelhas. Aí você tem que idade? Ah, deve ter 8, né? É porque antes do meu cabelo ficar crespo, aí eu acho que é 8. Ninguém sabe a idade que tem quando traz as fotos. É engraçado isso. Ah, deve ter 8. Mas... Aí você já fazia Alice Cooper? Não, isso era mais tarde. Aí eu ainda, sei lá, gostava só dos Beatles, eu acho. Já gostava dos Beatles, hein? Com 8 anos? Gostava, de verdade. A música que eu mais me lembro era Obladi Oblada, que então, de 68. Por causa da letra, né? Que era fácil. Obladi Oblada. Então eu tinha 5 anos quando saiu essa. Você fala inglês? Yes? Então fala. Obladi Oblada. Vamos em frente. Ai, que bonitinho isso. É o comercial que você fez? Não, isso aí deve ser Salão da Criança. Tem tudo para o papai, né? Eu acho que é Salão da Criança. Bem bonitinho, olha só. Totalmente, anos 60. Essa aí, eu adorei essa foto. Aí eu acho que eu tenho 3. Olha. E o que você está olhando para quê que você está tão apavorado e encostado no muro? Bichão, meu, sei lá... Algum cachorro, algum bicho? Casa do meu avô tinha uma estátua esstranha ali. Verdade. Tinha uma estátua estranha, um pequeno homem com um arco, uma espécie de um cupido, assim. Eu acho você que aquilo... com medo que a estátua desse... que ele sai em minha direção. Essa foto é tão bonitinha, né? Legal. Porque ao mesmo tempo passa uma coisa de medo e de alegria. Você vê que você está... Alguém que estava brincando com você. Tem mais? Vamos lá. Uau. Esse aí é no aeroporto, eu acho. E já... Olha a orelha. Olha que beleza. Acompanhando a orelha. Aí tem o quê? Uns 8 também? Pô, acho que menos, hein? Menos, né? É, acho que, sei lá, 5, 6. Também não sei. Não sabe, ninguém sabe a idade da... Ninguém sabe, eu acho curioso. Você pode perguntar para alguém isso, não pode? Eu posso. Provavelmente atrás até tá escrito, porque essas fotos estavam no álbum. Então vamos lá, vai em frente. Tá vendo? Um exemplar. Maravilha, aí, fingindo que está estudando. Que lindo. Eu era um bom aluno. Era bom aluno? Era bom aluno. Vamos em frente. Tem mais alguma, não? Só essa dele estudando. Muito bem, fazendo a lição. Fazendo a lição. Maravilha. Rapaz trabalhador. Ô, Nando, esse negócio de repente, partir para fazer um trabalho sozinho, é o primeiro CD. Isso. Aí você fez produção, mixou o CD, fez tudo sozinho. Em parte, né, na verdade. Eu assino todas as músicas, sou o compositor dela e fiz a produção. E sou o artista em questão. Mas isso, evidentemente, tem um sentido intencional por ter ficado tantos anos numa banda numerosa e agora delimitar, ou fazer o foco em cima dessa... Em cima de você. Em cima de mim. Eu não falei isso no sentido de egocentrismo, mas a única maneira é você mesmo que tem que escolher o repertório, as músicas que você usa, etc. Exatamente, mas no entanto trabalhei com músicos e o Carlos Bartolini gravou, enfim, e acho importante, porque eu não, por outro lado dos trabalhos, eu não faço música sozinho.
não tenho essa manha de ficar em computador, entendeu? Então eu gosto de tocar e acho que o disco tem muito essas sonoridades de todo mundo ali tocando. A gente fez os arranjos juntos, a banda, e tocamos. Então tem uma concepção de música muito... que às vezes soa até para quem ouve antiga, por isso até associam com vinil como se eu fosse saudosista, mas não é nada disso. É um tipo de música cuja a qualidade ou o vigor dela depende muito da execução junta. E é isso por isso que eu gosto de quem toca comigo. Nós vamos ouvir a Nando, né, com a sua banda que eu já apresentei, aqui numa canja. Você vai tocar agora ou vai tocar no fundo da caneca? Fundo da caneca. No fundo da caneca. No fundo da caneca. Então tá bom. Então vamos esperar para ouvir Nando Reis. Daqui a pouco a gente volta. E direto do fundo da caneca, Nando Reis com Dentro do Mesmo Time. Vamos lá!